Por que será que existe essa clássica divisão entre sabedoria humana e sabedoria divina? É muito comum as pessoas tocarem nisso, nessa questão da importância da sabedoria e da sabedoria divina, e não da sabedoria humana. Mas, de fato, vamos compreender uma coisa aqui. Aquilo que entendemos por sabedoria, nesta assim chamada sabedoria humana, se isso é lidar com a vida a partir do pensamento, a verdade sobre isso é que não existe, de fato, qualquer sabedoria aí. Isso por uma base bem simples. O pensamento em você é um elemento presente em você, que nesse instante não tem nada de fato a nos dizer. Tudo o que ele pode dizer neste instante está dizendo do passado. Então, o que é o pensamento? Essa é uma das perguntas fundamentais para compreendermos. Se de fato na vida nós precisamos tomar ciência da verdadeira sabedoria. Assim, a verdade da sabedoria é a sabedoria de Deus, é a sabedoria divina. A presença desta sabedoria é a compreensão da vida. Então, repare, nós temos algumas coisas aqui a respeito da beleza desta sabedoria. E a primeira delas é exatamente a ausência do passado. Agora, vamos ver essa questão do passado. Aonde é que o passado realmente existe? O passado é a história, é o que foi. Nossa psicológica ligação com o passado é a presença da memória, é a presença do pensamento. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento é aquilo que surge aqui nesse instante e que tem suas raízes em experiências que já foram. É como quando você se depara com uma fogueira. À noite você tem uma fogueira ali. Pela manhã, não há mais o fogo. Um pouco de fumaça ainda sai. Quando você olha de perto, você não se depara mais com o brilho, o calor, a intensidade de toda aquela luminosidade do fogo. Você se depara apenas com as cinzas. A presença do pensamento em nós é a presença do que já foi. São as cinzas frias de uma fogueira que já aconteceu. O pensamento em você é a lembrança de experiências passadas, de memórias sendo recordadas. Então, o que é o pensamento? O pensamento é o passado, é a memória, é a lembrança. E o que é o pensar? É o processo mecânico de recordação desta memória, desta lembrança. Para a pergunta o que é o pensar, nós temos aqui duas respostas. A primeira é exatamente esta: a recordação, a memória, a lembrança, aquilo que já foi. Isso é o pensamento.
presença do pensamento, quando acontece nesse instante, é a presença do pensar. É a mecânica do cérebro. Mas há algo diferente também nessa questão do pensar. Nós não sabemos lidar com o pensamento, porque não sabemos também lidar com o pensar. Primeiro, não compreendemos que o pensamento é um elemento presente em nós que vem do passado. E, portanto, é natural que ele surja em resposta a um estímulo, a uma reação de memória. A compreensão disso é a compreensão do pensar. Quando isso está claro para você, você fica livre do pensamento. E quando você está livre do pensamento, o pensar tem um lugar. Porque podemos fazer uso do pensamento de uma forma direta, simples, para assuntos práticos na vida. Mas jamais seremos capturados por uma condição interna psicológica de condicionamento, de reação de memória para respostas para a vida nesse instante. Essa qualidade de respostas que vem do condicionamento, que vem deste fundo de memória, é a resposta inadequada. E nós estamos constantemente lidando com a experiência do momento presente a partir do passado, que são essas lembranças, memórias, que são esses pensamentos. Isso explica a confusão em que nós nos encontramos na relação com o marido, com a esposa, com as pessoas, porque estamos sempre atendendo o momento presente a partir das recordações que temos do passado. Estas recordações firmaram em nós a ideia de alguém aqui presente para atender a vida. Esta ideia é a autoimagem. Você tem sobre você uma ideia sobre quem você é. Esta é a autoimagem. Portanto, você e a autoimagem é um único fenômeno produzido, sustentado, alimentado e que mantém sua continuidade pelo pensamento. Assim, estamos diante de uma psicológica condição de existir como alguém. Este existir deste alguém é a presença do ego, é a presença do eu. Isto não é a verdade sobre você. Essa é a imagem que o pensamento construiu e estabeleceu aqui, neste instante, como sendo você. O encontro com a realidade divina é o descarte desta autoimagem. É o fim da autoimagem. Portanto, o seu contato com o momento presente é uma resposta para este instante, livre da autoimagem, livre desta pessoa, deste mim, deste ego. Há algo presente na qualidade de ação que não vem do passado. A ação que não vem do passado não é uma resposta reativa, não é uma resposta inadequada, não é uma resposta que procura se ajustar ao momento presente.
é uma resposta livre, de pura ação, onde está presente esta sabedoria divina, esta inteligência de Deus. Isto requer a compreensão sobre o que é o pensar. Repare, nós não sabemos o que é o pensar, porque nos deram culturalmente, politicamente, religiosamente, filosoficamente, psicologicamente, nos deram dentro da tradição de família o modelo sobre o que é pensar, sobre como pensar, sobre o que pensar. Então, nós estamos constantemente repetindo um padrão de comportamento, de ações e também de falas e de sentir e de perceber constantemente a partir deste padrão. Este formato de sentir, de pensar, de agir, é algo dentro desta mente que nós conhecemos. A mente conhecida em nós é esta consciência egóica, é a mente condicionada. Você não pode atender a este instante a partir do eu, a partir desta autoimagem. Todo atendimento que você tem a partir deste fundo é apenas um movimento de condicionamento, se repetindo, se perpetuando. Não sabemos lidar com as pessoas, porque não sabemos lidar com a pessoa que somos. A pessoa que somos é a crença que temos. A pessoa que ela é a crença que temos sobre quem ela é. A autoimagem que o pensamento configurou aqui sobre quem eu sou me faz ver o outro a partir do pensamento que tenho sobre ele ou ela. Então nós precisamos compreender com clareza isto, que jamais teremos o fim para esta psicológica desordem em nossas relações, se a base dessas relações são relações centralizadas no passado, nas memórias e recordações que o pensamento tem estabelecido em nós sobre nós mesmos e sobre quem é o outro. Esta condição é a condição da ignorância. É a condição da sustentação da ilusão de uma identidade presente na vida como ela acontece. Nós falamos de escolhas, decisões, resoluções, mas não percebemos com clareza que tudo isso nasce desse estado confuso, desordeiro, conflituoso, aflitivo de ser alguém. O que não é outra coisa a não ser um conjunto de imagens sobreposta a esta ilusória imagem central, que é este pensador, este experimentador, este mim. Não existe tal coisa de uma forma real. No entanto, isto se mostra muito verdadeiro
dentro das relações. Nós estamos lidando com algo que é a verdade sobre quem nós somos. Mas, paradoxalmente, não é a realidade sobre nós mesmos. Há uma realidade sobre você. E esta realidade não está no tempo e não está no espaço. Não é algo que se move a partir de impulsos, motivos e razões do passado. Aquilo em nós que se move desta forma não é a verdade desta realidade divina. É apenas a verdade da pessoa que o pensamento estabeleceu, que ele construiu sobre você. Quando você está com raiva, quando você está triste, quando você está deprimido, angustiado, preocupado, sofrendo, o que está ocorrendo exatamente neste instante é a presença do pensamento, configurando imagens, recordações, lembranças de decepções, de frustrações, de arrependimento, de revolta, de conflito, de contradição e sofrimento. É quando aparece este sofredor, é quando este eu, este mim, é a pessoa. E, no entanto, isto não é a verdade desta realidade divina, do seu ser. É somente a verdade da pessoa. Da pessoa como você se vê, da pessoa que está vendo o mundo, da pessoa que está se relacionando com o momento presente. Essa cortina que lhe faz viver a experiência, perceber a experiência, sentir a experiência, é a cortina do experimentador, do pensador. Há uma vida possível para cada um de nós. Esta vida possível é a única vida, paradoxalmente, possível. Aquilo que tem assumido esta vida possível de todos nós é a imaginação de uma vida construída pelo pensamento. Portanto, nós trocamos a realidade pela ilusão. Nós estamos vivendo na ilusão da mente. A mente está estabelecendo esta ilusão. É nesta ilusão que está presente a vida do eu, a vida desta pessoa, deste mim. Olhar para este instante, para este momento, sem o passado, é olhar para a vida como ela acontece, sem o eu. Quando você lida com pessoas, esse lidar com pessoas, invariavelmente, a partir da pessoa, é lidar com aquilo que o pensamento diz. Notem que coisa estranha nós temos aqui. E não atentamos para isso. Não ficamos cientes disso. De que, quando estamos com alguém, nós não estamos de fato com ele ou ela. Nós estamos apenas com a representação dele ou dela. Quando você recebe um representante de uma empresa, de uma indústria,
Esse representante está vindo em nome da indústria. Ele representa a indústria, mas ele não é a indústria. Ele é só um representante. Ele está vindo em nome daquela indústria, daquela empresa, mas ele não é a empresa. Ele não é a indústria. É só uma representação. Quando você lida com pessoas, você não está lidando com ela, está lidando com a pessoa que você tem dela, que você traz dela, que ela representa dentro de você, para você mesmo. A visão da vida, ela é real em sabedoria. Em sabedoria, não há alguém nesta visão. Podemos lidar com o outro sem uma representação dele ou dela dentro de nós mesmos. Perguntando de uma outra forma, podemos lidar com o outro sem o passado dele ou dela? Essa estrutura psicológica que estabeleceu essa representação é a imagem que eu tenho dele, que eu tenho dela. Eu só tenho essa imagem dele ou dela porque estou desatento para a imagem que também construí sobre mim mesmo. Esse elemento que construiu é o próprio pensamento. Se me confundo com o pensamento, sendo o pensador, este eu estabeleceu esta imagem, esta autoimagem sobre mim, sobre a pessoa que eu sou. Ao lidar com ele ou ela, eu a vejo, eu o vejo a partir de mim. Será que posso ter um olhar livre, límpido, claro, luminoso, sem o passado? Quando esse olhar está presente, não existe alguém nesse olhar. E se não temos a presença de alguém nesse olhar, algo novo está presente. Algo que de fato não vem do passado. Para se colocar aqui como uma cortina. Para criar uma separação. Para criar um espaço entre esse que observa e aquilo que está sendo observado. Não existe aquilo que está sendo observado. Não existe este que observa. O fim para este que observa é o fim para aquilo que está sendo observado. Temos a presença da observação. A observação não está no passado. Não está na memória, na recordação. Não é parte da lembrança. A presença da pura observação é a presença do fogo e não das cinzas. O amor é a presença desse fogo, desse calor, desta liberdade, desta fluidez, deste instante, deste momento presente. Nas relações, é só quando temos a verdade da relação. Porque até então, o que nós tínhamos, sempre tivemos, e assim temos vivido
uma vida inteira, é sempre a presença dos relacionamentos. É o que tínhamos, é o que tivemos, é o que estamos tendo a partir do passado. Este encontro com a vida é a presença deste calor, desta luminosidade. É a presença deste fogo. Nós não precisamos do passado. Ele se faz necessário como conhecimento e experiência para dirigir um carro, para acessar o seu e-mail. Você precisa da sua senha. Então, o pensamento se faz necessário para encontrar sua casa. A lembrança do endereço é importante. A lembrança do nome do marido e da esposa. Tudo isso é parte de um conhecimento, experiência fundamental. Mas não precisamos da presença do eu, da presença do ego, no contato com ele ou ela, no contato com a vida, no contato com este instante, com este momento presente. É a presença dessa inteligência, a presença da sabedoria divina. Então, nós fazemos o uso do pensar quando o pensamento não está. Lidar com o instante presente requer simplesmente o pensar, e não esse padrão de pensamentos que já trazemos do passado e que estamos repetindo vez após vez após vez. Talvez a sua pergunta seja: e como isso se torna possível? Isso se torna possível quando o ego não está, quando esse sentido da pessoa se foi, quando o passado foi deixado para trás. Esta é a morte do eu. Esta é a morte para o que foi. A vida se revela neste instante, quando aprendemos a não manter a continuidade, a não sustentar a ideia de uma pessoa presente que se sustenta a partir desta autoimagem dentro da vida, neste contato com a experiência do momento presente. Por isso nós precisamos morrer para o passado, morrer para o que foi, morrer para memórias, lembranças, recordações que sustentam esta ego-identidade. Podemos lidar com ele ou ela sem jamais guardar em nós esse sentimento de alguém ofendido, magoado, entristecido, aborrecido. Podemos pôr fim a estes estados internos que o pensamento vem alimentando em nós e sustentando esta autoimagem. Isso requer a presença do autoconhecimento. Isso requer a presença da atenção sobre este instante, para toda e qualquer reação que surja neste momento. Isto é parte da meditação. Eu tenho insistido com você aqui na importância desta atenção sobre as nossas reações, porque esta atenção é a real aproximação do autoconhecimento. Quando há autoconhecimento, nós temos a presença da meditação, de uma forma real, prática, vivencial. A meditação não é fechar os olhos
Se sentar de pernas cruzadas em um lugar silencioso. Meditação é, neste instante, estar cônscio, ciente de suas reações, de todo e qualquer movimento presente aqui e agora. Todo e qualquer movimento que surja dentro de você é algo que vem do passado, como apenas uma lembrança, uma memória, uma recordação. Isso se torna reativo se esse sentido do pensador surgir, do experimentador aparecer, para fazer algo com isso. No entanto, quando há esta atenção, não existe mais este experimentador, este pensador, este observador. A resposta para este instante não é a resposta que vem como uma reação. É um atender a este momento presente, sem o passado. Então, um cérebro novo está presente, uma mente nova está presente. Temos aqui a presença da meditação, a presença da ciência deste ser. Aquilo que está presente como esta realidade divina, que nenhuma relação tem com o passado, e, portanto, com a pessoa, como o pensamento tem imaginado, tem estabelecido, tem construído. O encontro com este momento é o encontro com a vida se revelando, como ela é. E aqui está presente aquilo que é indescritível, que está além das palavras, que é a realidade de Deus, que se revela nesta sabedoria divina. Não há alguém nesta sabedoria. É a sabedoria, exatamente quando não existe mais o eu, quando não existe mais alguém. Quando toda resposta é a resposta deste espaço indescritível, que é o espaço divino, que é o espaço deste ser. Esta é a verdade de sua natureza essencial, daquilo que é você, quando o ego não está. Estes encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, tem esse propósito, trabalhar isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar destes encontros online nos finais de semana. Fora estes encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós não temos essa inteligência espiritual. A nossa inteligência, ela é técnica. É a inteligência para aquela profissão. Aqui, quando colocamos a expressão inteligência espiritual, estamos falando dessa inteligência divina, desta aproximação da vida, onde temos uma visão de totalidade.